Boa noite, boa noite. Estamos aqui uma vez mais para uma videoaula da disciplina TCC2. Vocês sabem que a gente tem procurado dar um tom mais prático para essas aulas. Eu inclusive, comprei um programa para a gente poder estar fazendo a aula acompanhada aí, para vocês verem o professor no cantinho da tela, mas poderem também estar identificando, visualizando o material. Aqui no caso nós temos um artigo científico já concluído, que vai ser o objeto do nosso trabalho de hoje. Nós vamos analisar, mostrar direitinho como é que o seu artigo, depois de pronto, deve ficar, tá certo? Então preste bastante atenção, compare a aula de hoje com a estrutura do seu artigo. Lembro que muita gente ainda está atrasada com o envio da segunda etapa. Tem gente que não mandou nem a primeira etapa ainda, hein? Pois é, situação complicada. Assim como tem aluno reclamando que os orientadores não dão retorno, tem um monte de orientador reclamando que não recebeu absolutamente nada dos seus orientados. Então a recomendação que eu faço é: tudo que vocês enviarem para o orientador, enviem com cópia para mim, tá? Porque aí tem como eu ajudar a cobrar dos orientadores uma resposta, beleza? Hoje eu mostro um artigo pronto, para vocês verem como deve ficar, e vocês vão fazendo bate-bola com o de vocês para ver quais são as correções que precisam ser feitas. Logo aí na parte superior da primeira página, nós temos a identificação da faculdade, primeiro o nome completo, depois a sigla, depois o curso. Aí temos o nome da autora do artigo científico de conclusão de curso, o título do artigo, vocês veem aí que é a Lei Estadual número 20.175 de 2020, o dia do heavy metal e o respeito à diversidade cultural. Vejam bem aquilo que eu falei na aula passada. Quando nós temos expressões, palavras, termos em língua diversa do português, essa expressão deve ser colocada no texto em itálico. Seja no título, seja no corpo do texto, expressões estrangeiras em itálico. É o único momento que nós vamos estar utilizando esse recurso, perfeito? Prosseguindo aí para o final da página, nós temos a identificação da cidade com o ano. Lembrando que as margens são margem superior 3 centímetros, margem esquerda 3 centímetros, margem direita 2 centímetros e margem inferior 2 centímetros. Na segunda página do artigo científico, nós temos novamente o nome da autora. Mais uma vez abaixo, vejam que precisa ter equilíbrio na distribuição da página. Ela precisa ficar o quê? Bonita aos olhos dos avaliadores. Além de conter todos esses elementos que nós estamos mostrando aqui, eles precisam estar bem distribuídos na página. Depois do nome da autora, todo em caixa alta, novamente o título do trabalho, todo em caixa alta, seguido da discriminação. Vocês têm isso no modelo, é praticamente Ctrl+C, Ctrl+V o exercício que vocês têm que fazer nessas primeiras páginas. Simplesmente vão estar trocando os dados do trabalho que receberam como modelo pelo trabalho de vocês. Damos um espaço, um Enter. Eu identifico o orientador com o seu título. No meu caso, eu já tenho pós-doutorado, sou PhD. Aqui nós temos a coorientação do Dr. Ari Peter, que é especialista na área do heavy metal. Mais uma vez a identificação da cidade e o ano. Na terceira folha, nós vamos ter o nome da autora, mas prestem atenção, a turminha do Ctrl+C, Ctrl+V. Precisa formatar novamente, estão vendo? Aqui o nome não é todo maiúsculo. Na folha 3, o nome é exatamente como se escreve. Perfeito?
seguido do título do trabalho. Essa é a folha de aprovação, portanto, precisa aqui do espaço para nós lançarmos em que data o seu trabalho será aprovado pela banca. Banca examinadora, né, que nós já sabemos quem é o orientador, por isso que está preenchido. Se você já tem orientador, o nome dele é o primeiro aqui. Membro da banca examinadora e membro da banca examinadora. A distribuição ao longo da página é super importante. E vejam que o espaço destinado à assinatura do último membro da banca está rente à margem inferior. Tá? Não pode ficar espaço em branco aqui, que não seja o da própria margem, portanto, 2 centímetros. Na folha 4, nós temos a primeira página numerada. A numeração começa em 3. Por quê? Porque a capa não conta, perfeito? Título do artigo, mais uma vez, rente à margem superior, que são os 3 centímetros. E aí você tem o nome dos autores. Autor, orientador e co-orientador, quando tiver co-orientação. Nesse caso aqui, existiu devido à necessidade do tema ser muito específico. Vejam bem que o nome de cada um dos integrantes, o autor principal, o orientador e o co-orientador, indicam a existência de uma nota de rodapé. Nessa nota de rodapé, você tem o mini currículo de cada uma dessas pessoas na mesma ordem em que aparece. Essa formatação tem que ser feita como nota de rodapé, perfeito? Senão vai desconfigurar a página. Não pode tentar fazer isso aqui manualmente. Assistam a aula da semana passada, que lá eu ensino todas essas formatações. Precisa assistir a aula, viu, gente? Porque senão depois reclama que não sabe fazer e que não ensinou. Na aula passada tem todas essas dicas de formatação feitas da mesma forma que eu estou mostrando o trabalho pronto aqui para vocês. Ah, mas o meu ficou diferente. Se ficou diferente, está errado. Um modelo pede que seja dessa forma, perfeito? Se o seu não está assim, adeque o seu para o modelo institucional, senão não vai ser admitido a depósito. Eu vou começar a dar retorno para quem me mandou a segunda etapa de avaliação a partir de amanhã. Então fique atento e faça todas as correções. E se você tem dúvida em alguma das correções que eu estou solicitando lá, é só consultar a aula da semana passada e a aula de hoje, que você consegue visualizar claramente o que precisa ser feito. Temos então, depois do título e da relação de autor, orientador e co-orientador, quando existir, o resumo, um espaço para começar a digitar o texto e o texto do resumo, que tem todos aqueles elementos que se extraem do projeto de pesquisa. Qual que é o tema, quais que são os objetivos, qual que é a problemática, qual que é a bibliografia. A responsabilidade de verificar se o texto está certo ou não é do seu orientador. Comigo, eu vou olhar a formatação. Então vejam que aqui vem o título em negrito, um espaço em branco, seguido do texto em espaçamento simples entre linhas. Mais um espaço em branco e nós temos então as palavras-chave que vão permitir identificar qual é o objeto do seu trabalho. Quem é que vai te ajudar a saber se essas palavras-chave estão certas? Também é o seu orientador. Por isso tem que mandar para ele rapidamente, para você adequar toda a parte de conteúdo e nós podermos estar nos dedicando somente à correção de metodologia. Eu vou estar recebendo a segunda etapa de avaliação
do TCC2 até sábado e já é segunda chamada. Conversei com o professor Marcelo Venturoso, conversei com a professora Maria Antônia e nós estamos muito preocupados realmente, porque quem não deposita e não defende o TCC fica reprovado na disciplina, tem que fazer novamente, tá bem? Nós estamos aqui para ajudar vocês a conseguirem. A turma do TCC1 praticamente toda já terminou, enquanto na turma do TCC2 nós estamos com um índice de 1/3, se é que chega a 1/3, que já enviou material, inclusive para os orientadores que têm me mandado e-mail reclamando. Depois não pode jogar a culpa no orientador. Para o trabalho sair, tem que se dedicar, tem que trabalhar, tá certo? Depois nós temos 2 espaços em branco, tá vendo? É isso que eu falo, 1, 2. O título Introdução leva o número 1. O parágrafo que tem que ser colocado tanto nos títulos quanto na primeira linha dos parágrafos é 1,25. Ah, professor, não sei como fazer. Olha na aula da semana passada que eu ensinei como fazer. E ensinei de forma prática com o trabalho aberto aqui. Na introdução, você vai apresentar o seu trabalho de forma mais detalhada, dando uma noção mais pormenorizada do que ele contém. Como eu disse para vocês no semestre passado, quem fez um projeto bem feito é hora de aproveitá-lo. Porque o que é que nós utilizamos na redação da introdução? Tudo, menos o referencial teórico. Aqui você apresenta seu tema, você vai apresentar o seu problema, quais são os seus objetivos da pesquisa, você vai falar a respeito da sua metodologia, vai apresentar o seu trabalho de uma forma geral. Quem leu os modelos que eu disponibilizei conseguiu entender tranquilamente. Quem não leu, recomendo que faça a leitura e quem ainda não desenvolveu nada, eu sugiro que corra, porque o prazo está acabando. Mês de maio já está chegando ao seu final e no mês de junho acontece o depósito. Lembrando que provavelmente nós já teremos bancas na segunda quinzena de junho. Tá? Tem muita gente falando que as datas estão confusas. Não tem nada confuso, não. Tem que assistir às aulas para poder saber quais são as datas. Na primeira quinzena de junho, o trabalho tem que estar sendo depositado. A partir da segunda quinzena de junho, portanto, a partir do dia 16, as bancas de TCC já estarão acontecendo. Se não for possível que as bancas sejam feitas de modo presencial, elas serão feitas em ambiente virtual, mas as defesas acontecerão normalmente, perfeito? Quando você parte, então, a introdução é o título que recebe o número 1. O capítulo inaugural do seu TCC vai receber o número 2. Por quê? Porque é um artigo. O artigo é dividido em seções, não é uma monografia, tá certo? A primeira seção foi a introdução, a segunda seção é a sua temática inaugural. Como é que faz isso? Bom, a ordem dos conteúdos que você vai abordar e quais são precisam ser discutidos com o seu orientador. Você passa para ele um sumário provisório, ele te orienta em relação ao desenvolvimento desse sumário e a partir daí você vai desenvolvendo a sua redação e adaptando conteúdos de acordo com o parecer do seu orientador. Comigo, lembro uma vez mais, só formatação. No corpo do texto, ao longo de todo o texto, nós vamos ter fonte 10, com espaçamento entre linhas 1,5. Não tem espaçamento entre um parágrafo e outro. Tá vendo? Tem que ficar igualzinho o texto corrido. Se aqui onde eu estou com o cursor, nesse momento, abre-se um espaço maior, significa que você tem que fazer a retirada
do espaçamento de pontos. Ah, como que faz isso? Abre a aula da semana passada que está lá. Eu ensinei direitinho e você pode consultar a hora que quiser. Tem exceção ao espaçamento de um e-mail? Tem. Quando nós estivermos diante das citações com recuo, que são todas aquelas que ultrapassarem 3 linhas. Até 3 linhas é no corpo do texto. Quando passa de 3 linhas, portanto, a partir de 4, nós vamos ter a citação com recuo, espaçamento simples e fonte 10, tá certo? Vejam só, aqui nós estamos diante da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, um documento da Unesco. Quem é o autor, então? Unesco. Entre parênteses, caixa alta, Unesco, vírgula, 2001, que é o ano do documento, vírgula, online. Online por quê? Porque nós encontramos esse documento na internet. E assim vai ser com tudo aquilo que você consultar pela rede que não tiver número de página. Vejam que eu indiquei isso em muitos trabalhos. O espaçamento que antecede a citação recuada e o posterior à citação tem que ser padronizados, eles têm que ser iguais. Então aqui eu tenho um enter com fonte Times 12, mesmo não tendo nada escrito. Tá? Um enter com fonte Times 12 em 1,5 entre linhas. E depois? Depois precisa fazer a mesma coisa. Times New Roman 12, espaçamento 1,5. Por quê? Porque se você simplesmente der o enter aqui de cima, a linha de baixo vai ficar com fonte 10, espaçamento simples. Perdão, gente, a garganta está bem ruinzinha. Eu espero que a semana que vem já tenha melhorado. Então, padronizem, senão fica errado. Vejam que quando a citação é feita numa escala recuada, eu vou ter o ponto final antes da identificação de autoria, ano e página ou online. Perfeito? Copiou? Olha só, o ponto está antes. É diferente quando eu faço a citação no corpo do texto. Olha só, Audrey Azoulay, aí dentro das aspas, o ano de 2018, vírgula, é livro? Não, é internet. Online, destacou naquela oportunidade que, vamos contar? 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. Então, nesse caso, não tem citação recuada, ela é feita dentro do próprio parágrafo, no mesmo tamanho. Caso eu optasse por não citar o nome da Audrey aqui, o que seria meio complicado para essa construção de frase, ele viria aqui no final, exatamente da mesma forma que está aqui. Azoulay, todo maiúsculo entre parênteses, vírgula, 2018, vírgula, online, fechou parêntese. Tá certo? Esse é o padrão. E o ponto viria depois da identificação. Nós vamos encontrar aqui dessa forma também. Prosseguindo aqui, olha só. Toda vez que aparece termo estrangeiro, a fonte deve passar para o itálico. Tá certo? Muito bem feito o trabalho da Raquel. Muito bonito, apresentável aos olhos. Olha só, entre o fim de texto e um subtítulo, 2 espaços em branco. O subtítulo não tem caixa alta, como tem no título. Aqui nós escrevemos de forma normal, só que eu vou destacar com negrito. 2 enter. E então, no terceiro, começa o texto novamente. Não tem segredo.
É só observar o conteúdo da aula passada que você consegue formatar direitinho. A segunda possibilidade, olha só, nós temos aqui, a terceira, aliás, já, né? Nós temos aqui uma citação que ela é feita entre parênteses no final ela é feita entre parênteses no final da citação, e essa citação tem 2 linhas apenas, portanto está correto. Dentro do parêntese é nome maiúsculo, aqui está SD porque não tem ano, então é sem data, vírgula, online, porque foi encontrado na internet. Vejam que, contrário do que acontece na citação recuada, olha só, ponto final, depois a identificação de autoria e não tem ponto de novo. Quando ela é feita no corpo do parágrafo, termina a citação, não tem ponto, eu coloco então a identificação do autor, ano e página dentro de parênteses, online se for da internet, e o ponto final vem depois. Precisa muita atenção, gente. Tem que pegar cada item desse e você ir revisando todo o trabalho novamente. Perfeito? Peço desculpas uma vez mais, realmente a coisa está muito ruim, garganta está ruim, a gripe pegou forte e estou com uma conjuntivite ainda para gravar a situação. Tá? Então nós estamos gravando a aula aqui para não deixar vocês na mão realmente. E a partir de amanhã eu começo a responder as correções de quem me enviou o TCC. Depois nós temos aqui, seguindo pela estrutura, mais uma seção. Vejam que aqui nós temos uma citação de termo de dicionário. Por que isso? Porque é um artigo muito específico, então ele traz alguns termos que não são conhecidos de todos. Ela utilizou aqui a expressão headbanger. Tá? Aí é necessário esclarecer o que é isso. Nós vamos para o final da página, onde ela inseriu. Opa, aqui perdeu, a coisa foi para onde não devia. Vamos voltar aqui. No final da página, ela utiliza a nota de rodapé, indicando qual é a explicação dada pelo dicionário, faz a citação do dicionário e, seguindo as regras da ABNT, coloca na estrutura das referências. Certo? Então é só olhar. Aqueles manuais que eu mandei para vocês têm absolutamente todos os modelos de citação e de referências que vocês precisam utilizar. É só conferir, bate com o seu e corrige de acordo com o modelo. Se tiver mais alguma adequação para o manual da faculdade, quando eu for corrigir, eu indico para vocês o que fazer. Perfeito? Vamos dando prosseguimento aqui. Mais uma sessão. Quando a gente volta para a sessão ou capítulo, como vocês quiserem ou preferirem, nós temos só caixa alta no título em negrito. Formatação em todas as sessões é exatamente a mesma, com as citações recuadas, citações no corpo do texto, termos estrangeiros devidamente destacados. Não utilizem negrito no corpo do texto, tá certo? O dela ficou assim porque este é um artigo que será publicado, já foi selecionado, e tão logo a defesa seja feita, ele vai ser publicado em livro. E diante disso, neste momento aqui ainda precisa de correção para retirada dos negritos visando a depósito. Perfeito? Então não tem negrito no corpo do texto do artigo científico, exceto lá nas referências quando for o caso, de acordo com os modelos fornecidos para vocês. Mais uma subseção, exatamente como as anteriores, e você confere isso nos modelos que foram disponibilizados para vocês. Temos aí citações de artigo, nesse caso aqui da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Os outros acima eram da Constituição Federal.
Vejam que o modelo está esteticamente muito bem feito. Modelo não, perdão. O artigo da Raquel está esteticamente perfeito. As citações foram feitas de forma corretíssima, exceto pelos negritos, mas foi um pedido meu, porque nós estamos seguindo regras editoriais. Vocês vão retirar negrito do seu trabalho se eles ainda persistirem. As considerações finais são o último item de texto e lá da página inicial, vamos lá de novo, primeira página de texto, que número que é? Nós começamos na página de número 3. Dessa número 3 até a última página das considerações finais, que é a 18, eu preciso ter 15 páginas de texto. 18 menos 3 páginas que a antecedem. Por quê? Porque a primeira não é numerada. Aí eu tenho mais uma página de rosto e mais uma de aprovação. Então, eu tenho 3 folhas antes da página 3. Da 3 até a 18, eu tiro 18 menos as 3 que ficaram para trás, 15 páginas de texto, exatamente o tamanho do artigo. Depois que termina o artigo, 2 espaços em branco, o título do seu trabalho em inglês, o resumo em inglês e as palavras-chave também em inglês, seguidas das referências, tal qual consta dos modelos e dos manuais que eu forneci para vocês. Para eu ajudá-los a corrigir, vocês têm que me mandar um material, tá certo? E esse material vai ser corrigido depois do ok do orientador. Se o orientador não me falar que o conteúdo está ok, nós não vamos ter correção metodológica. Por que isso? Porque não adianta nada a gente corrigir aquilo que não foi aprovado por quem orienta, tá certo? O que eu estou fazendo é dando dicas para vocês adequarem os trabalhos à regra. Durante todo o período de aula previsto no horário, eu permaneço online. Qualquer dúvida é só me chamar que eu respondo. E aquelas dúvidas que aparecem depois, olha, de domingo para segunda-feira, era 1h da manhã, eu estava respondendo dúvida de aluno, tá certo? Não me recuso a responder de jeito nenhum, mas tem hora que não é possível responder em tempo real. Em tempo real, eu respondo durante o horário previsto para a aula. Quem assiste a aula depois do horário, depois do dia, e me manda alguma consulta, assim que possível eu respondo. Normalmente não passa de um dia para o outro, tá certo? Ficou com dúvida? Consulte o professor. Espero que essa aula de hoje tenha auxiliado vocês a enxergar melhor, a visualizarem melhor a estrutura do artigo científico pronto. Esse ficou muito bonito, muito bem feito, muito bem estruturado. Sigam o caminho que com certeza vocês vão se sair muito bem. Segredo para terminar TCC é começar, moçada. Então, mãos à obra. Para um TCC de 15 páginas, se você fizer uma página por dia, seu trabalho fica pronto em uma quinzena. Não é verdade? Espero que a aula tenha sido clara, repito mais uma vez, e qualquer dúvida é só fazer contato comigo. Se precisar saber um pouquinho mais de formatação, consulte a aula da semana passada, que ela está muito detalhada, muito prática e muito fácil de ser visualizada. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Ele assim nos permitir. Eu espero realmente que possamos estar juntos e logo, logo todo mundo defendendo. Perfeito? Abração!